voltei ao canal do Sasqua, é o nosso segundo vídeo. Primeiro de tudo, quero agradecer a repercussão do primeiro vídeo, que foi maravilhoso. Eu não achei que ia ser tão alavancado assim, a gente teve uma repercussão muito boa. Tivemos retornos e ideias para novos temas. Foi realmente legal e daí me deu essa vontade. Eu queria fazer vídeos pelo menos 2 vezes por semana, mas no começo agora eu não sei como é que vai ser. Mas conforme a gente vai colocando vídeo na internet, a gente vai divulgando e vamos ver o que acontece. Hoje a gente vai falar sobre formatinho. Eu sei, você jovem, novo, você não é muito chegado em formatinho, mas era o que a gente tinha nos anos 80 e 90. Os quadrinhos, ele foi um formato que ficou mais específico, o formato que até hoje Disney e Turma da Mônica usam. Eu particularmente acho um bom formato, ele compromete um pouco a arte do quadrinho, compromete. Até porque depois dos anos 90, como teve aquele boom da Image Comics, né, que eles focaram principalmente na arte, não combinava muito com o formatinho, né, que o formatinho ele dá uma reduzida boa, acaba comprometendo não só a arte como os balões, fica o roteiro meio atravessado. Tanto que nos anos 80 era uma coisa de guerreiro mesmo pros editores. Eles tinham que condensar muita coisa, até do Claremont, que é um escritor que a gente gosta muito. Ele tinha aquele negócio de ser verborrágico e acabava contaminando muito a arte, né? Porque ele colocava balões gigantes e recordatórios, e era muita informação para um formato muito pequeno. Eu vou pegar aqui esse aqui é do começo dos anos 80, ele é um pouquinho maior que o formatinho. Eu vou até pegar aqui para vocês terem uma comparação. É pouquinha coisa maior. Isso nos anos 80. Formatinho, esse no caso dos anos 70, que era o final dos 70, começo dos 80, ele já sofria um pouco com os cortes. Não sei se vai dar para ver direitinho. Pode ver que a arte ela é meio espaçada. Isso aqui dá pra ver claramente que foi um quadrinho que pegaram uma página e desdobraram em várias. Ela fica tudo meio socado dentro da página. Olha quanta informação. Recordatório, balão. Tem esse mandrake meio suspeito aqui do lado. Mas enfim, era o que a gente tinha na época. Nos anos 80, tinha esse formato aqui, que é a lombada quadrada, né, colado. Eles começaram a aprimorar melhor a ideia da edição. Já tínhamos mais acompanhando a edição original. E seção de cartas, né, aquela coisa toda do formatinho. O dicionário Marvel, que eu vou fazer um vídeo exclusivo para isso. E o formatinho ele foi muito importante economicamente na época, porque nos anos 80, a inflação galopante era o método mais fácil de publicar quadrinhos. Era essa coisa mais que desgastava menos papel por ele ser menor. E o mix, né, que você colocava um conteúdo de 3, 4 edições americanas num formato só. No caso, era o que dava para a época. E isso foi muito importante para que fixasse a cultura dos quadrinhos, porque naquela época era o básico, assim, a gente não tinha internet, era o lazer da época. Depois a gente passou pro formato americano, que é esse que todo mundo conhece hoje em dia, né? E também no formatinho a gente tinha essas questões aqui, ó, os encadernados em formatinho. Que eram 200 e poucas páginas. Esse aqui, por exemplo, é um que eu gosto muito, compilando a fase do John Byrne, do Quarteto Fantástico. Eu vou fazer um vídeo só do John Byrne também, que ele merece. E na época era o que a gente tinha.
Hoje em dia você pode falar, pô, mas muita coisa dessas saiu em formato encadernado, capa dura, ou tem no estrangeiro pra gente comprar. Até tem, mas tem muita coisa que não vai sair, nunca mais. Eu gosto de quadrinhos, tem histórias que são icônicas pra mim, era o que eu li na época. Tinha cortes? Tinha. Mas eram coisas assim que você leu na época. Eu sou muito nostalgista, né? Daí, coisas que eu li na época, por exemplo, esses dias eu peguei o Homem-Aranha 2099. Era um quadrinho que eu li na época, eu tinha 12, 13 anos, e reler aquilo lá foi muito bom. Porque você pega o formato da época, você acompanha a tradução, até os vícios de linguagem da época. É uma nostalgia boa. Eu acho que a frase que eu mais repito é nostalgia boa. Mas é o que a gente tem, assim, aquela lembrança boa. E é o que a gente acompanhava na época. Hoje em dia faz sentido o formatinho? Não faz, porque a gente tem não só os scans que estão rolando, né, que hoje a gente acompanha direto dos Estados Unidos o que está acontecendo, e a tecnologia também ajudou nessa questão, né. Hoje a gente tem impressão melhor, a gente consegue fazer um mix melhor. A questão é que não tem histórias que cheguem nesse patamar. Os formatinhos, eles tinham histórias excelentes. Naquela época, nos anos 70 e 80, eram histórias muito boas. E daí condensavam aquilo ali, histórias boas, num formato que a gente podia pagar na época, era o nosso lazer. Hoje em dia, acho que nunca se publicou tanto como hoje em dia. Hoje em dia você entra na livraria, tem prateleiras inteiras de quadrinhos. Antigamente não tinha, era o que vinha na banca e acabou. E tem a questão também de que, se você prestar atenção, 90% do que é republicado é coisa clássica antiga. Você pega lá a Saga da Fênix, saiu em 3, 4 formatos diferentes. Porque são boas histórias, elas só precisavam de um formato e que relembrassem aquela questão antiga. Basicamente é isso. A minha defesa do formatinho é essa. Eu tenho uma nostalgia boa, eram ótimas histórias e tem coisas que nunca mais vão sair por aqui. Então, a questão do formatinho, ele morreu, mas longa vida ele. Bom, era isso que eu tenho que falar sobre esse formato que deixou saudades, pelo menos na questão histórica. E vamos ver, semana que vem a gente volta com outro vídeo e quero sugestões. Se puder dar aquele like bacana, que já contribui. E a gente vai ver a repercussão e mandem temas, mandem perguntas. Eu já tenho umas 10 perguntas que me mandaram no Facebook que eu vou responder no próximo vídeo. E é isso aí. Eu fico grato por terem acompanhado e até mais.